Segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou o seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que os respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma festa muito bonita, uma solenidade muito bonita, que é a Assunção de Nossa Senhora, a Assunção de Maria, que está entre os 4 dogmas marianos de nossa igreja, a paternidade de Deus, a virgindade perpétua, a Assunção de Nossa Senhora, e no final do ano, no dia 8 de dezembro, nós celebramos a Imaculada Conceição. Então são os 4 dogmas que rodeiam nessa teologia mariana. E a Assunção de Nossa Senhora foi promulgada em 1950 pelo Papa Pio XII. Não quer dizer que a partir daquele momento Nossa Senhora passou a ser assunta, não tem nada a ver. É um dogma de fé, um dogma. E o que é um dogma? O dogma é a expressão de fé na igreja. Ou seja, antes que o Papa Pio XII promulgasse a Assunção de Nossa Senhora como dogma, a igreja já acreditava na Assunção. Ela já acreditava, Por exemplo, no século III, mais ou menos no ano 220, 230, foi encontrado, havia uma igreja copta, onde foi encontrada a primeira oração a Nossa Senhora, sob tum presídio: a vós recorremos a vossa proteção, Santa Mãe de Deus. Então, lá no início, lá da igreja, lá nos primórdios, já havia essa devoção a Nossa Senhora, que é extremamente evangélica, no sentido de que está nos evangelhos, porque Jesus honra aquele que o serve. Ele honra aquele que carrega a sua cruz, que leva a sua vida voltada para Ele,
longe do pecado, longe do mal, que devota a sua vida para Ele e Ele honra. Então vamos fazer aqui um adendo, porque hoje havia duas liturgias, né? Duas leituras, né? Então eu li todas, né? Existia duas primeiras leituras, duas segunda leitura e duas evangelhos. Então eu li todas. E todas são incomuns, né? A segunda leitura, por exemplo, a leitura anterior, a outra leitura, por exemplo, era 1 Coríntios, e era um pedacinho dessa leitura de hoje. Essa leitura de hoje está mais completa, né? Mas nós vemos aqui, tanto na outra leitura que falava, né, de quando Davi leva a arca da aliança, né, de volta para Israel, para sua casa, hoje também o Apocalipse vai falar da arca, né? A gente vai ver lá no iniciozinho, lá na leitura de Apocalipse, vai falar bem assim: abriu-se o templo de Deus que está no céu, apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. A arca da aliança, ela tinha três coisas dentro da arca. A arca da aliança, gente, era um baú feito de carvalho. Carvalho? Eu vou lembrar o nome da acácia. Era uma arca feita, um baú feito de acácia, revestido de ouro. Na tampa da arca da aliança, na tampa do propiciatório, haviam dois anjos de joelhos, dois querubins de joelhos. Por que querubins? Porque os querubins estão na presença de Deus, em constante adoração. Então os querubins, eles estão de joelhos e as suas asas quase tocam. Não quer dizer que anjos têm asa, gente. A asa é só para identificar que não é um homem, mas é um ser que veio do céu. Entendeu? Então assim, não quer dizer que o anjo tenha asa, tá? Então, o que tinha dentro da arca da aliança que Moisés colocou lá? Moisés colocou o cajado de Arão, sumo sacerdote, o cajado que floresceu. Ele colocou as tábuas da lei e havia um pote com o maná dentro da arca da aliança. Aí nós vamos fazer uma comparação. Maria que disse sim ao Verbo encarnado, a perfeição da lei. Maria que disse o sim para gerar o bom pastor, que é Jesus Cristo. Maria que disse o sim para gerar o pão do céu, o pão da vida. Não é isso que nós aprendemos no Evangelho? Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu não vim para abolir a lei nem os profetas, mas eu vim trazer a perfeição. Na verdade, a perfeição, a plenitude da perfeição. Então veja, Santo Irineu de Lyon, São Chico Magno vai dizer: Maria é a nova arca. Maria é a verdadeira arca da aliança. A arca da aliança lá de Moisés, lá que Moisés fez pela ordem de Deus e pela orientação de Deus, era a sombra daquilo que depois iria prefigurar em Maria, porque ela ia ser a geradora da santidade divina que estava no seu Deus. Aí a gente vai ver também que na segunda leitura Paulo vai falar assim: por um homem veio a morte, entrou o pecado, e por um homem vem a salvação, a ressurreição, que é Jesus Cristo. Ou seja, por um homem que se deixou levar pelo pecado, que caiu no pecado, que foi Adão. Porque, gente, uma coisa muito importante a gente
não estava sob os cuidados de Adão e Eva. O jardim estava sob os cuidados de Adão. Isso é muito importante dizer. O jardim estava sob os cuidados de Adão. Mesmo que Eva comesse a fruta, mas Adão não comesse, Deus ia dar o jeito dele, a gente não sabe. Mas a humanidade não ia cair no pecado original. Muito importante a gente dizer isso. E o pecado de Adão foi maior do que o de Eva. Porque Eva foi tentada. Adão não foi tentado. Eva falou, toma aqui e come. Comeu. Ele nem aguentou. Entendeu? Então, se Jesus é o novo Adão, o homem perfeito, Maria é a nova Eva, a mulher perfeita. Isso também é de Santo Irineu de Leão, São Justino Maria. Maria é a nova Eva. Porque se a humanidade que cai com Adão e Eva cai através de duas pessoas, um homem e uma mulher perfeitos, por que a humanidade redimida tem que ser diferente? Ela tem que vir de um homem perfeito e de uma mulher perfeita. Eu estou falando que Maria é deusa, não é isso. Não é isso. Estou falando que enquanto ela, como mulher, como humana, irmã nossa, no sentido de que ela é filha de Adão e Eva, ela é uma mulher perfeita, porque ela não se deixou pelo pecado. No livro de Jó também vai dizer, pode vir um puro vir do impuro? Como pode, né, Deus nascer com uma pessoa impura, pecadora? Não é perfeito. Então ele tem que nascer daquilo que é puro, que não tem pecado. E aí, hoje a gente celebrando essa solenidade da Assunção de Nossa Senhora, a gente tem que entender o seguinte: o que acontece ao longo do desenvolvimento da humanidade? A gente entrou numa racionalidade muito grande. Tudo a gente tem que entender a base da razão. A igreja sempre usou a razão como ferramenta. A igreja sempre deu valor à razão. Por isso que os padres estudam muito, né? Eles têm que se debruçar em muitos estudos, porque a igreja ela sempre deu razão, ela sempre deu crédito à razão. Mas a fé eleva a razão. Então não adianta a gente ter conhecimento, ter ciência, mas não ter fé. Eu achei muito bonito que o Carlinhos foi levar a comunhão para mim no hospital domingo passado. Aí eu falei assim com ele, Carlinhos, você trouxe mais de uma? Eu falei, eu trouxe mais duas. É que minha mãe está no quarto com a Vitória, e também tem uma outra mãe lá que ela é católica. Inclusive ela é filha de ministra. Você pode dar comunhão para essa mãe? Eu posso. Quando ele chegou lá, que ele foi dar comunhão, fez a oração, foi dar comunhão, eu não vi, ele me contou. Foi dar comunhão, quer dizer, minha mãe me contou. Foi dar comunhão, a médica entrou. E ela participou. E na hora que ele deu a comunhão, ela falou, eu quero também, eu quero participar. Aí ele dividiu uma, né, e deu para ela. Aí a gente fica até aliviado em saber que uma pessoa assim está cuidando do filho da gente, né? Uma pessoa de fé. A gente fica aliviado. Então, às vezes não adiantava nada, né, ela ter tanto conhecimento, mas não ter fé. Porque eu acredito que o milagre ele acontece não apenas de uma forma sobrenatural, extraordinária, mas os milagres de Deus ele acontecem no ordinário. E o que é o ordinário? É pelas coisas naturais. É ele soprar no ouvido de um médico o tratamento melhor, é ele soprar no ouvido do médico o remédio melhor, né? O cuidado melhor. São milagres de Deus. E às vezes a gente não percebe.
porque a gente quer dar crédito, né? A quem flutua, a quem opera grandes, que às vezes a gente não tem certeza se é. Então, a gente tem assim que entender que a humanidade ela vem de um racionalismo muito grande e quer entender as coisas através da razão. Como pode Deus levar Maria assim? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nossa Senhora morreu ou ela foi levada sem morrer? O que vocês acham? Pode falar algo. Eu acho que aconteceu os dois. Ela morreu e foi levada. E aí, mas alguém pensa diferente? Então depois, se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês lêem o Catecismo da Igreja, do parágrafo 963 ao 975. Mas eu vou falar para vocês. A Igreja ela não tem assim martelo batido sobre isso. Tem alguns que acreditam que ela não morreu, que ela já foi assunta ao céu sem morrer. Mas o Papa João Paulo II, ele vai dizer numa das encíclicas dele que houve a dormição, né? Dormição. Ou seja, ela teve uma breve morte e logo foi ressuscitada e assunta aos céus. Aí, mas não está na Bíblia. Gente, nem tudo precisa estar na Bíblia. Eu já falei isso. Enoque caminhou com Deus e foi arrebatado. Mas o que Enoque fez? Ninguém sabe. Não está na Bíblia. Só diz que ele caminhou com Deus. Elias foi arrebatado. Foi um profeta de Deus. Por que a mãe de nosso Salvador não pode ser ressuscitada e levada ao céu? Me diga. Leve essa pergunta para a cabeça de vocês, quem ainda tem essa dúvida. O fato de Nossa Senhora ser assunta aos céus é que nosso Senhor Jesus Cristo antecipou dela os méritos da salvação, que é o que Ele deseja para todos nós. Não vai falar, a leitura não vai falar que o Senhor precisava vencer o último mal. Qual é o último mal? A morte. E Ele venceu, que no finalzinho vai falar bem assim, os seus inimigos estão abaixo dos seus pés. Ou seja, nós não morremos mais. Nós morremos no batismo, lá, o homem velho, a mulher velha, né, a criança lá, morre no batismo e ressuscita para uma vida nova em Cristo. Por isso que na igreja primitiva houve tantos mártires. Os cristãos não tinham medo mais da morte, porque eles acreditavam fielmente na ressurreição. E depois dizem que a nossa sociedade hoje é uma sociedade melhor do que a sociedade do passado. A sociedade primitiva era muito mais evoluída que nós, tanto na fé quanto na razão. Nós estamos num momento de subdesenvolvimento, onde a gente não acredita mais naquilo que é de Deus, onde a gente não acredita mais no pecado. As pessoas não acreditam mais no diabo, em Satanás. As pessoas não acreditam. As pessoas vão para a igreja, às vezes não quer que o padre ou uma pessoa que está para fala de Satanás. Aí eu venho para ouvir de Deus. Meu irmão, você vem para ouvir de Deus. Mas quem está o dia inteiro soprando o seu ouvido para você fazer besteira é Satanás. Ele está o dia inteiro no seu ouvido soprando. O dia inteiro. Seu marido chegou 10 minutos mais tarde que ontem. Seu filho está fazendo isso aqui. Sua mulher saiu hoje e não te falou. Entendeu? Então, se você acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo como seu único Salvador, você tem que acreditar que o mal está do seu lado ali, o dia inteiro te tentando. O dia inteiro te perturbando. E se você também quer a ressurreição, a vida plena em Jesus Cristo,
Olhe para Nossa Senhora. Olhe para ela. Não é que a imagem ali de resina é ela, gente, mas é uma representação dela. Olhe para ela. Olhe o exemplo dela. Olha o que Isabel falou. Isabel ali, ela nos diz a primeira parte, né, a segunda parte da Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre. Como pode que a mãe do meu Senhor, olha, Isabel já reconhecendo que o Senhor dela é quem está no útero. Olha Isabel já reconhecendo a maternidade divina de Maria. Como pode que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então a gente tem que olhar o exemplo de Nossa Senhora. E para a gente fechar, finalizar, eu quero, deixar aqui uma coisa para vocês. Imagine, vou pegar o exemplo do meu amigo Ricardo. Imagine, Ricardo, que de uma hora para outra alguém te liga e fala assim: ó, Ricardo, você acabou de ganhar uma fortuna. Eu te pergunto, meu irmão, qual a primeira pessoa que você ia tirar do sufoco? Minha mãe. Vocês. A gente, por naturalidade, a gente eleva a mãe da gente a uma santidade. É natural. A gente ama os nossos pais, mas a mãe da gente eleva a uma santidade. Nossa, isso é natural, é saudável e é bonito. Eu presenciei isso nesses últimos dias. Eu não podia andar, eu tinha que guardar repouso. Minha mãe tinha que trabalhar, ia lá, lavava as vasilhas. Minha esposa no hospital, minha filha, lavava as vasilhas. Levava minha marmitinha, fazia café para mim, eu com 42 anos. Dando um banho no meu pé, um chazinho. A minha mulher lá no hospital, cuidando da minha filha, dando comida na boca dela. Eu nem precisava, mas ela queria fazer isso desse jeito. Então a gente, por naturalidade, qual é a melhor mulher do mundo? Para você, Teresa? Qual a melhor mulher do mundo? Qual a melhor mulher do mundo? E olha que as nossas mães são cheias de defeitos, cheias de pecados, cheias de problema. Agora você imagine nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas teve, não foi a melhor possível. Foi a melhor que existiu, a melhor que existe, e nunca existirá outra igual. Porque foi a mãe que Ele fez para Ele. Foi a mãe que Deus fez para Ele encarnar através do Filho. Agora, se a ressurreição é o grande tesouro que Deus pode nos dar, que Jesus Cristo pode nos dar, através da sua vitória sobre a morte, por que é que Ele negaria isso para sua mãe? Fique se questionando. E eu, se eu tivesse condições, eu dava tudo. Se acontecesse comigo o que eu falei que ia acontecer com o Ricardo, a primeira pessoa que eu ia falar: mãe, estou indo te buscar, não precisa trabalhar mais, só se eu quiser. Não precisa trabalhar mais. Eu já passava na empresa da minha esposa lá, que a Camila falou: vem você também, você não precisa trabalhar mais. Por isso que Deus não dá essa porra. Entendeu? Que a gente já pensa na preguiça, Mas é isso, meus irmãos. Se nós que somos cheios de pecado, cheios de defeito, nossas mães são cheias de pecado, cheias de defeito, nós temos ela como melhor, nós queremos dar o de melhor para ela, nós queremos oferecer aquilo de melhor para elas. O filho sensato, Porque a gente sabe que tem uns aí que não esquenta a cabeça, mas aquele que consegue se preocupar, aqueles que já perderam sua mãe, sempre lembram com amor, com saudade, Vai visitar o túmulo, reza pela alma da mãe. Se a gente quer isso para a nossa mãe, você imagina o nosso Senhor Jesus Cristo para a mãe dele.
Então, Nossa Senhora é assunta aos céus, porque Jesus Cristo antecipa os méritos da salvação, aquilo que Ele deseja para cada um de nós, a sua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé, pensando, creio em Deus Pai, todo